Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural Pampeiro S.A. Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade. SEDIC, Sociedade Espírita Divulgadora Cultural. Foco Construções, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Escritório de Contabilidade Novo Tempo. Estamos iniciando mais um programa Palavra Espírita, agradecendo os nossos apoiadores culturais, Pampeiro S.A., Drogaria São Francisco, Lar de Joaquina, SEDIC, Escritório de Contabilidade Novo Tempo e Foco Construções. E a nossa convidada de hoje é uma amiga muito querida do Sociedade Espírita Fernando Duó. Fernando Duó, para quem não sabe, na sinaleira da faixa velha, dobra à direita e em seguida chega no Fernando Duó. Lisandra Salau é o nome da nossa convidada de hoje. A Lisandra, eu tenho que olhar, ela é tanta coisa aqui, ela faz parte da Companhia Teatral Evolução e é diretora do Departamento Doutrinário do Fernando Duó. Lisandra, é um prazer muito grande, uma alegria enorme que eu consegui te trazer aqui, né? E seja bem-vindo ao nosso programa. Eu agradeço, Jader, a oportunidade de estar aqui e que os nossos irmãos que nos assistem, né, possam aproveitar essas reflexões que hoje nós trouxemos um pouquinho, né, para essa noite. Com certeza absoluta. Lisandra e público, o nosso assunto de hoje, claro que a gente vai falar muitas coisas, mas fundamentalmente é aflições. E já de imediato, aflição é uma coisa que todos os seres que habitam esse planeta, mais cedo ou mais tarde, uns poucos, outros muitos, sofrem dessas aflições. E a doutrina espírita prega que todos nós, embora com esse corpo material, somos espíritos. Então, por que nós, espíritos encarnados, sofremos tanto, Lisandra? Bom, no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec nos traz bem-aventurados os aflitos. E ele já inicia o capítulo, né, com uma passagem de dois evangelistas, quando Jesus dizia: bem-aventurados aqueles que sofrem, porque é deles o reino dos céus. E logo em seguida ele já fala sobre a justiça das aflições, o que nos leva a entender que é muito difícil a gente compreender a aflição quando a gente não tem o conhecimento da reencarnação. E nos itens subsequentes ele começa a tratar as causas das aflições. E a primeira causa que ele relata é da vida atual. Então, tem dois tipos: causas atuais das aflições e causas anteriores das aflições. Então, ele diz que quando nós não enxergamos a causa das nossas aflições nessa existência, é porque ela se encontra em outras existências, né? Em outras vivências que nós tivemos. Mas a maioria das causas das nossas aflições, elas estão nas nossas vidas hoje, no que nós escolhemos hoje. Ao contrário do que a gente imagina. A gente sempre pensa que a gente está resgatando alguma coisa do passado, quando na realidade todas as nossas escolhas diárias estão, né, determinando aquilo que a gente está colhendo um pouquinho mais à frente. Isso significa dizer então que as aflições que nós sofremos hoje, na sua maioria, são provenientes desta vida. Sim. Mas o que não impede de estarmos resgatando problemas de vidas anteriores. Exatamente. E, em cima disso, eu te faço uma pergunta. O espírita, ele tem mais naturalidade, digamos assim, para enfrentar com menos dificuldade, não com mais facilidade,
menos dificuldade, as aflições, as dificuldades da vida, os problemas? Em teoria, sim. Quando nós utilizamos os ensinamentos da doutrina, os ensinamentos de Jesus e colocamos eles em prática, né? Porque Kardec dizia, né? Conhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz para domar as suas imperfeições. Então, quando a gente conhece, né, a grande realidade da vida, a lei divina, e consegue a cada dia colocar um pouquinho em prática aquilo que a gente aprende, com certeza isso auxilia em muito nas nossas aflições. Mas para isso a gente tem que ter uma visão diferente da vida, né? Tem que conhecer, não profundamente, mas conhecer um pouco mais da lógica e da racionalidade da doutrina espírita. Exatamente, exatamente. E nesse capítulo, quando ele fala das causas atuais das aflições, ele começa a tecer vários caminhos que o homem segue e que, quando ele sofre, ele percebe que, na realidade, aquilo foi fruto das suas escolhas, né? Do seu comportamento inadequado. E a gente sempre pensa que o outro tem um comportamento inadequado, mas a gente pouco para pensar que muitas vezes o nosso comportamento é que está inadequado e que gera situações traumáticas, né? Porque tudo que a gente faz tem uma consequência e nem sempre essa consequência vai ser positiva, vai depender muito daquilo que a gente escolhe. Tu falaste suas escolhas, nossas escolhas, que dentro da doutrina espírita é o livre-arbítrio? Exatamente. Todos os dias, em tudo que a gente faz, a gente está escolhendo. Nós escolhemos a todo momento aquilo que é bom e o que não é para nós, né? E quando a gente fala em livre-arbítrio, a nossa consciência, ela nos diz a todo momento o que é certo e o que é errado, né? Esse é o desenvolvimento da nossa intelectualidade. Até chegar nesse ponto, né, que a gente faz jus do livre-arbítrio, a gente escolhe ser bom ou escolhe se equivocar, né? Isso fica tudo por nossa conta. Nossas escolhas são de nossa responsabilidade. Apesar de que muitas vezes a gente quer colocar a responsabilidade sobre os ombros dos outros. Exatamente. Né? Isso acontece ou muito. da divindade, né? Que acontece muito quando a gente se revolta contra Deus, né? Quando Ele, né, nos lança algumas provações difíceis nas nossas vidas. E a gente se revolta muito fácil. Muito né? fácil, sem dúvida. Lisandra, egoísmo. Claro que, com certeza, eu não me julgo egoísta, né? Tu não te julga egoísta. Ninguém se julga egoísta. Mas o egoísmo que todos nós temos, uns mais, outros menos, é a causa também das aflições? É a causa central. E os espíritos nos respondem isso no livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta qual é o defeito que nos distancia do caminho do bem. E eles dizem, é o egoísmo. Deles se deriva todos os outros males. Todas as nossas imperfeições são oriundas do egoísmo. E o que é o egoísmo? É a gente achar que a gente é melhor do que os outros. Que a gente é o umbigo do mundo. Exatamente. Que o mundo gira em torno de nós e não nós em torno do mundo. É a gente querer o que é bom só para nós. E o outro, nada. Né? E corrigir o egoísmo, Lisandra? Aquela máxima da doutrina espírita que diz autoconhecimento, o caminho para a correção, não só do egoísmo, mas do orgulho, de tantos outros males que nós temos, mas que não damos o braço a torcer. O autoconhecimento ajuda muito nesse aspecto de correção? Com certeza. É o que todos nós temos o dever de realizar na nossa encarnação. É se conhecer. Porque quando a gente não se conhece, a gente vive para o externo, para o exterior. E é por isso que tantas pessoas procuram nos bens materiais, no ter, né, a sua felicidade. Quando na realidade ela tem que fazer uma viagem não externa, mas interna.
E se conhecer é isso, é se observar. Porque quando Jesus disse, amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, o nosso primeiro passo é amar a si. E a gente normalmente quer, né, ser bom, caridoso e amar o próximo. Mas como é que a gente ama a si mesmo? Bom, primeiro se conhecendo e vendo aquilo que a gente necessita para melhorar. Porque amar é cuidar. Todo pai, toda mãe cuida dos seus filhos, não é? A gente não quer que eles se machuquem, quer que eles sejam felizes, a gente preza pelo bem-estar daquela criatura. E a gente tem que fazer isso conosco mesmo. E cuidar é querer bem a si, é se respeitar. E quando a gente se ama, quando a gente se conhece, a gente está se respeitando, porque a gente está entendendo e compreendendo quais são os nossos limites, né? Então, por isso que quando a gente vai realizar a tão famosa reforma íntima, é imprescindível que a gente saiba, por menor, quais são os nossos defeitos, para que quando as situações se deparem à nossa frente, nós saibamos como agir, né? Lisandra, está correto eu dizer que quem menos conhece a mim mesmo é eu mesmo? Que muito mais do que eu me conheço, o meu vizinho me conhece, o meu colega de trabalho me conhece, os meus familiares me conhecem? Está correto dizer isso aí? De certa forma, sim, para algumas pessoas, sim. Porque as pessoas nos enxergam conforme as nossas atitudes. E muitas atitudes que nós temos, elas passaram a ser hábito, a gente não pensa, né? Então, quando alguém fecha a sua frente no trânsito, você não pensa, você simplesmente xinga, porque já se transformou em um hábito, né? Hábito é aquilo que a gente não presta mais atenção quando a gente faz. E, às vezes, a gente está tão vinculado ao exterior que a gente não percebe o que os outros estão prestando atenção em nós, né? Que são as nossas atitudes, né? As nossas imperfeições que a gente pensa que não tem problema nenhum. Tudo bem. O papo está muito agradável e vocês devem concordar comigo, com certeza, mas nós precisamos encerrar este primeiro bloco agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Pampeira S.A., Drogaria São Francisco, CEDIC, Lar de Joaquina, Foco Construções e Escritório de Contabilidade Novo Tempo. Não saia daí que a gente volta em 2 minutinhos. Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural Pampeiro S.A. Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade. CEDIC, Sociedade Espírita Divulgadora Cultural. Foco Construções, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Escritório de Contabilidade Novo Tempo. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Estamos iniciando o segundo bloco do programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Pampeira S.A., Drogaria São Francisco, CEDIC, Lar de Joaquina, Foco Construções e Escritório de Contabilidade Novo Tempo. E a nossa convidada de hoje é a Lisandra Salal e a gente está falando sobre aflições, as causas das aflições, segundo a doutrina espírita. Lisandra, Deus, para a doutrina espírita, é um
pouco, para não dizer completamente diferente, do Deus que a gente se acostumou a conhecer desde a nossa infância. Não é aquele Deus de barba branca, com cara de mal-humorado. Mas já que Deus é completamente diferente desse Deus que a gente estudou na escola, no colégio, por que Deus permite que nós soframos neste planeta Terra, nesta vida, por exemplo? Não teria um meio dele atenuar os nossos sofrimentos, as nossas aflições? E atenua todos os dias. Quando nós invocamos pela prece os benfeitores espirituais, ele se faz presente através dos benfeitores, nos auxiliando, nos dando a resignação, a abnegação necessária para que a gente passe pelas problemáticas que nós enfrentamos nas nossas vidas. Então, tudo ao nosso redor, Deus mostra a sua presença, a sua sabedoria e a sua misericórdia. É que a nossa visão da vida é que é muito estreita e limitada. Esse é o nosso maior problema. Deus não é punitivo, Ele não pune. Na verdade, Deus nos permite que a gente reformule aquilo que não ficou bem adequado. Então, por isso que nós temos muitas existências para completarmos um ciclo. Qual é esse ciclo? É a evolução do espírito. Então, ele nos dá infinitas possibilidades, novas chances a todo momento. Então, de forma alguma, é aquele que pune. Pelo contrário, ele nos permite que nós refaçamos o nosso caminho no bem. Sempre o caminho no bem. E a doutrina espírita, de que forma, Lisandra, que ela nos auxilia na compreensão do sofrimento, das aflições, não somente minhas, mas do meu familiar, do meu companheiro que eu amo tanto, enfim, das aflições do ser humano? Compreendendo a reencarnação. Quando a gente aceita a reencarnação como a oportunidade de nós aprendermos a tarefa não compreendida no passado, a gente aceita as provações que nós passamos nas nossas vidas. Por isso que é tão difícil para a pessoa que não crê na imortalidade da alma, sim, entender por que uns nascem na opulência, por que uns nascem na miséria, por que uns nascem com patologias, deficiências, por que é tão diferente a vida de um para outro que às vezes se encontram na mesma família. Por que um é feliz e o outro não? Por que um sofre e o outro parece que tudo é risos, como a gente diz? A gente tem que entender que na realidade essas diferenças acontecem porque nós estamos vivenciando trajetórias diferentes. É tudo aprendizado. Trajetórias diferentes, tu quer dizer que estamos em ciclos evolutivos diferentes, exato, um do outro, inclusive dentro da mesma família? Dentro da mesma família, no mesmo ambiente de trabalho, no ambiente da casa espírita. Em geral, nós todos estamos, digamos assim, no mesmo patamar, mas com diferenças. Então, nós somos imperfeitos, mas tu talvez tenha imperfeições bastante diferentes das minhas, mas nós estamos aqui para que um auxilie o outro. O ser humano, ele foi criado do amor de Deus, para amar. Nós fomos projetados biologicamente para vivermos em sociedade. É a lei do compartilhamento. Então, quanto mais a gente se enclausura, mais a gente sofre as consequências. Por isso que quando a gente procura a felicidade nas coisas, em ter as coisas, a gente não encontra ela. Porque a felicidade está no compartilhamento, No compartilhamento com a família, com os amigos, com todos aqueles que convivem contigo. Mas o compartilhamento de quê? De tudo.
né? Do aprendizado que tu já carregou até agora, das alegrias que tu consegue amealhar nos momentos, né, que a gente tem na nossa vida, porque nós não somos felizes, né? Linearmente. Né? A gente tem momentos, é normal, é natural, né? Na psicosfera em que nós vivemos hoje, é natural que de vez em quando a gente esteja num patamar mais elevado, de equilíbrio, depois a gente baixa um pouco o nosso padrão vibratório, mas é normal a gente ter esse sobe e desce. Tu falaste logo no início, que tu começou a abordar essa questão, estamos todos no mesmo patamar. E agora eu vou te colocar uma questão voltada mais para aquelas pessoas que estão nos assistindo agora, que não são espíritas, são simpatizantes do espiritismo, aquelas pessoas que leem romances. Dá para se dizer, Lisandra, que nós estamos fazendo uma alegoria, digamos. Estamos no mesmo colégio, só que uns cursam uma série mais adiantada, outra mais atrasada, outro bem mais elevado, outro bem mais atrasado. Daria para considerar que isso aí é correto se dizer de forma alegórica, é claro? Com certeza. E Deus permite isso para que a gente aprenda mais rápido. Porque os que estão mais elevados, eles são colocados à prova na convivência com aqueles que estão um pouquinho mais atrasados. Em contrapartida, os que estão mais atrasados aprendem com o exemplo daqueles que já estão caminhando mais à frente. Essa é a grande sabedoria divina, né? Muito bem. Agora a gente vai dar uma guinadinha no nosso assunto de aflições e vamos falar o seguinte: pensamento. Pensamento e sintonia. O que tu pode nos falar a respeito disso? O pensamento é o embrião inicial da ação. Exato. Né? Mas de que forma que nós podemos, conforme a doutrina espírita explica, orientar o nosso pensamento para única e exclusivamente para o bem? Se isso no nosso estágio evolutivo ainda é possível. Eu não sei se eu consegui me fazer entender. Sim, é possível sim. E como tu falaste, né, o pensamento, ele é ação, né, ele cria. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, psicografado por Chico Xavier, ele começa o livro já falando que o nosso pensamento cria a vida que nós procuramos. É forte, né? O nosso pensamento cria a vida que nós procuramos. E aí está a causa das nossas aflições atuais. Porque antes da gente agir, a gente pensa. E quando a gente pensa negativo, a gente atrai coisas negativas. Deixa eu fazer um gancho aqui. E atrai não só coisas negativas, mas também a parte da espiritualidade menos, ou melhor dizendo, mais atrasada. Também. Porque, veja bem, quando a gente pensa na mesma faixa, é porque a gente tem afinidade, né? As pessoas se relacionam por afinidade. E quando a gente vibra num padrão pessimista, óbvio que a gente vai atrair pessoas pessimistas, estejam elas encarnadas ou não, né? Então, nós, na doutrina espírita, nós entendemos que nós estamos com as pessoas ou os espíritos que conformam os nossos pensamentos, né? Então, se a gente pensa positivo, se a gente vibra no bem, quem Deus nos enviará? Serão aqueles que não entendem a lei divina ainda? Não, né? Serão aqueles que estão na mesma faixa de pensamento que nós. Aqui no mundo material, nós, eu, tu, todas as pessoas escolhem as suas companhias, correto? Sim. E baseado nos nossos pensamentos, nas nossas vibrações, nós escolhemos as nossas companhias também do mundo espiritual? Com certeza. Quando nós estamos tristes, quando nós estamos tremendamente magoados, quando nós temos sentimento de vingança, nós estamos nos unindo àquelas criaturas que estão e têm o mesmo pensamento que nós, estão na mesma faixa vibratória que a nossa. Eu sempre costumo dizer que nenhum espírito guardião, né, um espírito de luz, vai estar ao teu lado te pedindo e te dizendo para que tu se vingue.
porque a gente tem esse costume de ter sempre a última palavra, né? Principalmente no nosso lar, na nossa casa. O último a falar tem que ser eu, né? Sim. Então, o nosso anjo guardião não vai fazer isso. Tipo, fala pra ele tal coisa, faz tal coisa, agora ele vai ver. Não são eles que nos dirigem nesse momento. Eles fazem conosco exatamente o contrário. Exatamente nos o contrário. Intuindo para não dizer certas coisas que nós, magoados, temos vontade de dizer. Exatamente. O que eles nos incitam? Bons pensamentos. Perdoa. Deixa isso para lá. Esquece. Faz uma boa leitura. Vai caminhar, né? Não fala nada agora. Enche a boca de água, né? Conta até 10. Conta até 10, né? Dizem que é até 12. Até 1000 que seja, né? Mas que a gente possa virar a página, porque nem sempre quem fala por último é aquele que está com a razão, não necessariamente, né? Se tu sabe que tu tem a razão, para que tu vai ficar discutindo? Sem dúvida. Elisandra, se eu te colocar essa frase, imagens fluídicas do pensamento, o que tu consegue nos dizer a respeito disso? Bom, lá no livro A Gênese, Allan Kardec, quando fala sobre o pensamento, ele nos diz que o pensamento, ele se transporta através de um fluido que a gente chama de fluido cósmico universal, né? Que está presente em tudo no universo. E ele nos diz que os pensamentos de todas as criaturas, e não só das encarnadas, das desencarnadas também, se entrelaçam. E é por isso que quando a gente fala em afinidade, a gente entende que aquilo que a gente pensa, a gente atrai. É uma lei física, né? A lei da atração. Eu penso, eu atraio. Por isso que o nosso pensamento cria a vida que a gente procura. E quando ele fala sobre o pensamento, né, impregnado no nosso perispírito, né, que é o envoltório do nosso espírito, ele diz o seguinte, que a gente não consegue dissimular para quem está desencarnado aquilo que a gente está pensando, aquilo que a gente está sentindo. Porque é como se ficasse fotografado no nosso envoltório aquilo que a gente está pretendendo ou aquilo que a gente pensa. Isso seriam as imagens fluídicas do pensamento. Exatamente. A Lisandra falou em perispírito, e sempre que alguém fala em perispírito, porque ainda a gente não fez um programa sobre o perispírito, eu gosto de esclarecer que perispírito, e ela falou isso, é a roupagem com a qual o espírito se apresenta. É certo isso? Exato. Tá? Então é a roupa do espírito. Exato. Que muda de encarnação para encarnação, de acordo com o corpo que nós nascemos em determinada encarnação. Exato. Que é o corpo que a gente necessita, né? Então, quando a gente tem determinada deformidade, né, mais belo ou menos belo, é aquilo que a gente necessita naquele momento. Muito bem. Infelizmente, estamos chegando ao final do nosso programa, agradecendo mais uma vez a Lisandra Salal, da Sociedade Espírita Fernando Duó, e esperamos, Lisandra, sem dúvida nenhuma, contar com a tua presença mais vezes aqui no nosso programa, para a gente abordar determinados assuntos como abordamos hoje, com essa maneira fácil de falar dela. E agradecemos de coração pela tua presença aqui, certo? Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigada. Estamos encerrando mais um programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos colaboradores culturais Pampeira S.A., Drogaria São Francisco, SEDIC, Lar de Joaquina, Foco Construções e Escritório de Contabilidade Novo Tempo. Muito obrigado e até o nosso próximo programa. Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural Pampeiro S.A. Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade. SEDIC, Sociedade Espírita Divulgadora Cultural.
Foco Construções, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Escritório de Contabilidade Novo Tempo,